Oi, eu sou o Felipe e a linguagem é uma das ferramentas mais poderosas que nos diferencia dos outros animais. Um au-au ou um miau pode até comunicar, mas é só a linguagem humana que consegue traduzir a complexidade da natureza em informação. Ou será que não? Será que na verdade não funciona ao contrário? É como toda a questão do ovo e da galinha. A realidade, através de nós, é claro, criou a linguagem para descrever a si mesmo. Ou será que é a nossa linguagem que cria a realidade em tempo real? A questão de saber se a linguagem molda a maneira como pensamos e, por consequência, como criamos e percebemos a realidade tem sido debatida por séculos. Só que a resposta possivelmente está salpicada em várias áreas, entre linguística, psicologia, filosofia, antropologia, etc. O que torna tudo muito mais complicado. Por exemplo, o povo Rimba da Namíbia utiliza Zuzu para cores escuras e Vapa para cores claras, e esses termos vão ser usados dependendo do contexto para, às vezes, expressar a mesma cor. Em russo, azul claro ou Goluboy e azul escuro Sini são duas cores completamente diferentes. Para um russo, não existe esse conceito genérico de azul. Ao mesmo tempo, o idioma Berimo falado na Papua Nova Guiné funde certos tons de verde e azul que são chamados por um único termo, mili. Ou seja, os nomes que damos às cores, de certa forma, interferem na maneira como percebemos e categorizamos elas. Mas não só cores. Algumas línguas têm sistemas de referência espacial que são muito específicos, enquanto outras são mais flexíveis. Nós, em português, por exemplo, costumamos apontar as coisas como esquerda, direita, em cima, embaixo, diferentemente dos povos Warlpiri na Austrália, que aliás juntam vermelho e amarelo numa mesma palavra, Jurnturro. Eles possuem uma filosofia cultural profundamente ligada aos 4 pontos cardeais. Essas direções não são apenas referências espaciais, mas também têm significados simbólicos e espirituais, além do fato do idioma ser considerado não configuracional. Ou seja, a ordem das palavras dentro da frase não interfere no sentido. Mais ou menos como o idioma dos alienígenas hectapodes de A Chegada. Sim, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, para eles, algo não está simplesmente em cima, mas ao norte da cadeira, ou até mesmo cadeira norte. Nada é por si só. Tudo deve ser entendido em relação a quem observa, e a relação funciona para ambos os lados. Estudos têm demonstrado que as línguas que utilizam direções cardinais em vez de termos como esquerda e direita podem afetar a maneira como as pessoas compreendem o espaço, mas também o tempo. Da mesma maneira que idiomas que destacam a relação entre o falante e os objetos na hora de posicioná-los espacialmente, as línguas que fazem o mesmo entre eventos e o contexto temporal podem moldar a percepção de passado, presente e futuro dos seus falantes. Só que a relação entre linguagem e cognição não é unidirecional. Embora algumas evidências sugiram que a linguagem possa mexer na nossa percepção, também é verdade que a nossa cognição, experiências e cultura influenciam a forma como usamos e desenvolvemos a linguagem. É uma via de mão dupla, no espaço e no tempo. E a forma como a linguagem interfere em ambos foi abordada pelos linguistas Edward Sapir e Benjamin Worth, numa hipótese bem maluca. Desde a antiguidade, filósofos como Platão já debatiam sobre como a linguagem e o pensamento estão conectados. Platão sugeriu que nossas concepções da realidade estão embutidas na nossa linguagem. Os idiomas são apenas muitas das possíveis representações do mundo real. Platão acreditava que o mundo físico era um mero reflexo ou imitação de um reino superior e imutável de formas ou ideias perfeitas. Essas formas representavam a verdadeira realidade das coisas, enquanto o mundo físico era uma cópia meia-boca. A linguagem, segundo Platão, era uma ferramenta usada pelos humanos para comunicar e descrever essa realidade física imperfeita. Então a linguagem era meio que uma cópia da cópia. O desafio estava em descobrir se a linguagem era de fato uma ferramenta que poderia ser moldada à percepção. Será que não existem ideias, conceitos, coisas da realidade que simplesmente são impossíveis de descrever? E se não há linguagem que comporte essa experiência, será que ela não seria impossível de ser percebida? Por exemplo, o poeta mexicano e Nobel de Literatura Octávio Paz vai dizer que quando as primeiras embarcações atracaram na América Central, os povos eram incapazes de enxergá-las. Elas estavam lá, mas por falta de uma percepção cognitiva para representá-las mentalmente, eles simplesmente não
a percebiam. O termo hipocognição significa a ausência e a incapacidade de comunicar representações cognitivas e linguísticas devido à falta de palavras para conceitos específicos. O termo foi proposto pelo psiquiatra e antropólogo americano Robert Levy em seu livro de 1973, intitulado A Mente e a Experiência na Sociedade das Ilhas. Depois de 26 meses de estudo, Robert Levy descreveu os tahitianos como não tendo palavras para descrever tristeza ou culpa, mas eles ainda experimentavam aqueles sentimentos. Depois de perdas pessoais e períodos de luto, em vez de se dizerem tristes, eles se descreviam como doentes ou estranhos. Levy acreditava que a falta de uma estrutura linguística para pensar e expressar o luto e a tristeza contribuía para a alta taxa de suicídio entre os tahitianos, e que o inverso também fazia mal. Se tivermos 1000 palavras para descrever os sentimentos ruins, nós focaríamos demais neles. Ele acreditava que um equilíbrio entre a hipocognição e a hipercognição era culturalmente mais desejável. Essa ideia da hipocognição foi abordada mais tarde por Eleanor Roche. A psicóloga visitou o povo Dani na Nova Guiné, onde estudou mais um daqueles povos que tinham palavras apenas para claro e escuro. Ainda assim, eles facilmente reconheciam cores como vermelho quando apresentados a eles, mesmo que não tivessem uma palavra para isso, além de serem apresentados a novas cores e facilmente terem aprendido palavras para representá-las. A ideia de que lacunas na linguagem podem retirar parte da capacidade de perceber as coisas por falta de representá-las na cabeça é uma ideia que não recebeu muito apoio científico. É só um conceito interessante para crônicas e poesias. Mas, e o contrário? Será que conseguiríamos moldar a nossa linguagem para perceber o imperceptível? Aqueles pedaços da realidade perfeita que Platão tanto defendia? Essa ideia, que vai ser chamada de relativismo linguístico, surgiu lá no século XIX com pensadores como Wilhelm von Humboldt e Johann Gottfried Herder, que viam a linguagem como uma expressão do espírito de uma nação. Mais do que o indivíduo, o idioma era parte definidora do coletivo. Os antropólogos americanos Franz Boas e Edward Sapir exploraram ainda mais esse conceito no início do século XX. Boas enfatizou que todas as línguas e culturas têm o mesmo valor, rejeitando a noção de que algumas eram mais avançadas que outras. Já Edward Sapir, embora não endossasse totalmente o determinismo linguístico, acreditava que diferentes línguas moldavam percepções distintas da realidade. As ideias começaram a tomar escopo de verdade quando se encontraram com a de seu aluno, Benjamin Lee Whorf. Os dois são conhecidos como os pais do relativismo linguístico moderno. Benjamin Whorf, especificamente, tinha uma perspectiva única sobre como a linguagem pode afetar os nossos pensamentos e, por consequência, moldar a realidade. E ele usava como exemplo o povo Hopi. É comum em português, por exemplo, falarmos sobre o tempo como 3 dias ou 5 anos ou ontem, amanhã, mas o Whorf notou algo intrigante sobre a visão de tempo dos Hopi. Eles não possuíam palavras, formas gramaticais ou expressões que se referissem diretamente ao que chamamos de tempo. Eles percebiam o tempo como cíclico em vez de linear, vinculado a festividades e eventos naturais recorrentes. Seu calendário girava em torno de cerimônias e ciclos agrícolas, e eles usavam metáforas espaciais para expressar o tempo, considerando o futuro como na frente da colheita e o passado como atrás do falecimento do meu pai. Pra gente, cada domingo é um novo domingo, mas para os Hopi, o próximo domingo seria o mesmo domingo de antes, só que reformulado, o que é uma ideia intrigante. Num vídeo passado eu falei sobre como alucinações são reais, mas a própria realidade não é, e passei pela esquizofrenia rapidamente. E mais uma vez, os esquizofrênicos têm muito a nos ensinar sobre a verdadeira natureza da realidade. Um estudo liderado por Tanya Luhrmann, professora de antropologia de Stanford, investigou as diversas experiências de alucinações de vozes em indivíduos com esquizofrenia em diferentes contextos culturais. A investigação demonstrou um contraste curioso. Enquanto muitos indivíduos americanos relataram vozes ásperas e negativas, os participantes africanos e indianos encontravam frequentemente alucinações auditivas predominantemente positivas. A hipótese é que essa discrepância acontece por causa das diferenças culturais e como usamos a linguagem para nos relacionar com os outros e com o meio em que vivemos. Os participantes americanos muitas vezes viam as vozes como violentas e sintomáticas de uma doença cerebral, enquanto alguns até as descreviam usando termos de guerra. Já os participantes na Índia muitas vezes ouviam as vozes como conselheiros ou membros falecidos da família.
e os ganenses na África muitas vezes interpretavam de forma positiva ou como uma mensagem de Deus. Essas diferenças foram atribuídas à ênfase daqui do Ocidente na identidade individual e nas relações com as vozes, enquanto as culturas não ocidentais integravam as vozes numa visão de mundo mais relacionada ao espaço e à natureza. Em algum nível, é possível que a nossa linguagem altere a forma como percebemos a realidade. Ou pelo menos, que a forma como percebemos a realidade vai moldar a maneira como usamos a linguagem, em um ciclo estranhíssimo. A hipótese de Sapir-Whorf levantou um monte de debates, pelo menos até 1983. Foi quando o linguista Eckhard Malotki publicou um estudo detalhado da gramática e da percepção do tempo na língua Hopi, refutando completamente as alegações de Whorf. Malotki provou que os Hopis de fato concebiam o tempo de maneira estruturada, com uma progressão espacial centrada no eu, do passado pelo presente até o futuro, cada coisa no seu lugar certinho. Ele também demonstrou que os Hopi marcam o tempo gramaticalmente, sim, só que usando uma distinção entre tempos futuro e não futuro, o que é só um modelo diferente do que a gente está acostumado, mas estruturalmente a sua percepção do tempo permanecia a mesma. Basicamente, até o momento, todas as tentativas de provar que algumas linguagens são capazes de nos dar superpoderes, de até prever o passado ou lembrar do futuro, têm se demonstrado sem nenhuma evidência. A única certeza que a gente pode ter é que a linguagem é uma ferramenta extremamente complexa. Cada idioma tem suas características e suas particularidades, mas talvez alguns povos tenham acertado mais. Talvez o tempo seja realmente cíclico. A linguagem cria a realidade cria a linguagem e essa linguagem altera a realidade. Não sabemos de onde viemos e não sabemos por que falamos. Você pode aceitar respostas fáceis ou pode apreciar a beleza desse mistério. Uma apreciação que só a linguagem dessa realidade, pelo menos, pode proporcionar. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui!